Oi, gente, tudo bem com vocês? Ontem eu assisti ao filme O Vendedor de Sonhos, que é um filme brasileiro baseado na obra do escritor também brasileiro Augusto Cury. É um filme muito interessante porque nos faz refletir sobre vários aspectos da nossa vida, né? Literalmente a gente se pergunta, o que estou fazendo da minha vida? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as grandes lições que eu extraí do filme. Não vou falar sobre a história em si, sobre os personagens, sobre a atuação, sobre a estética, o roteiro, enfim. Bom, o filme ele fala sobre autoconhecimento, sobre o poder do perdão, sobre as nossas escolhas, né? E como elas impactam na vida de outras pessoas. O filme conta a história de um renomado psicólogo que tá vivendo uma dor muito grande, muito profunda, né? Vários conflitos. E ele não tá conseguindo lidar com isso. Então ele tenta suicídio. Mas ele é surpreendido pela chegada de um mendigo que se apresenta como vendedor de sonhos e mais ao longo do filme aí, ele passa a ser chamado de mestre. Então esse vendedor de sonhos começa um diálogo ali de muita reflexão, de muitos questionamentos, e ele oferece ao psicólogo um dos seus bens mais valiosos, que é o sonho do recomeço, né? Então ele deixa claro que todos nós temos a oportunidade de recomeçar, que o que passou, passou. Agora, o mais importante é o que eu vou fazer com o que passou, né? E eu tenho a chance de aprender e de realmente escrever uma nova história. Então, o psicólogo, ele adere a essa ideia, ele compra esse sonho do recomeço e juntos eles saem dali construindo uma belíssima amizade, construindo uma jornada ali de muito autoconhecimento, e ao se transformarem, eles levam essa transformação para outras pessoas também. Então, a primeira lição do filme tá relacionado a esse suicídio, né, que o psicólogo tenta ali logo no iniciozinho. O que o vendedor de sonhos ele fala? Ele fala assim, que a pessoa que quer cometer o suicídio, na realidade, ela não quer tirar a própria vida, né? E sim, ela quer tirar essa dor, né? Quer se livrar, quer sanar algo que a tá machucando muito. Então, a grande lição extraída dessa reflexão do vendedor de sonhos é que é muito importante realmente a gente se entender as nossas emoções, saber gerenciá-las para que elas não nos dominem. Porque o psicólogo lá, quando ele estava tentando cometer suicídio, ele não estava consciente dessa escolha, né? O que ele queria era se livrar da dor. Então a dor estava tão grande e a única escolha que ele viu naquele momento era realmente tirar a própria vida. Mas através do diálogo, da consciência, ele percebeu que não era a melhor alternativa. Então ele nos traz essa reflexão, né, do quanto é importante a gente olhar para as nossas dores, se fortalecer emocionalmente, para que a gente consiga lidar com ela, consiga aprender com ela. E outra questão, isso nos traz um olhar muito atento, não só para a gente também, mas para o outro, né, de perceber nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos conhecidos, de que forma que eles estão lidando com as suas dores, né? Se eles estão precisando de ajuda. Porque nem todas as pessoas vão ser emocionalmente fortes. Umas vão lidar melhor, outras não. E o filme, né, traz exatamente isso, que nem mesmo um psicólogo que ajuda a tratar outras pessoas está conseguindo lidar com a sua própria dor. Porque isso, gente, quando você perde aí as rédeas das suas emoções, digamos assim, você realmente entra num buraco, né? E muitas vezes você não enxerga a luz. E só as emoções te dominam. Então, independente de quem você seja, da profissão que você exerça, você é frágil, né? Mas você tem essa força de se reerguer, de recomeçar quando você adquire consciência.
Então, apesar da sua formação em psicologia, dos seus atendimentos, né, por ser considerado um grande psicólogo, ele vinha ao longo da vida acumulando vários conflitos, e os quais estavam gerando emoções muito negativas, né? Então, essas emoções negativas acumuladas trouxeram uma grande dor, uma dor tão insuportável que ele não estava vendo saída a não ser realmente tirar a própria vida. Então, é um questionamento muito importante que eu deixo para vocês em relação a essa lição o quanto você tem olhado para suas dores, tem olhado para os seus conflitos internos, aquilo que você sabe que precisa resolver, mas que por algum motivo você está fugindo. Então você encontra fugas, várias fugas. Ou você está trabalhando demais, né? Tá no automático ali, não tá olhando para o que realmente é importante, ou você está usando outros recursos externos, como por exemplo a comida. A comida pode ser uma fuga, as drogas pode ser uma fuga, sair demais pode ser uma fuga, enfim. É importante que você se olhe realmente e perceba como que você está lidando com essas dores, porque a dor, ela sinaliza uma necessidade de mudança. E mudança, quando a gente encara como um aprendizado, a gente evolui, a gente cresce, mesmo que doa, né? Você pode perceber, as suas maiores dores te trouxeram as suas maiores mudanças. Então, às vezes, quando a gente não consegue aprender por conta própria, a vida vem, machuca a gente para que a gente consiga aprender. E a segunda lição parte da reflexão de que uma pessoa só morre quando ela deixa de se sentir importante. Então, infelizmente, a gente tem muito morto-vivo andando por aí, né? De pessoas que já morreram por dentro, mas estão ali ainda, no automático. E quando que a gente morre por dentro? Quando a gente para de sonhar, quando a gente para de encontrar sentido nas coisas que a gente vem fazendo, quando a gente para de olhar para si, para olhar exclusivamente para o outro, quando a gente passa a se desagradar para agradar o outro, porque tem medo da crítica, da rejeição, do julgamento, quando a gente passa a se trair, quando a gente passa a ir contra aquilo que a gente verdadeiramente quer, quando a gente passa a ter vergonha de ser quem a gente é, quando a gente deixa de ser realmente quem a gente é, ou seja, quando a gente vai nos perdendo, a gente vai se deixando, vai se deixando, vai se deixando. E aí chega uma hora que vem o sininho do sofrimento e diz assim: acorda, onde é que tá você? Olha onde você se deixou. Aí você vai olhar para sua história e você vai realmente perceber o quanto você veio se perdendo, né? Mas isso de forma tão inconsciente, dominado tanto pelas emoções, principalmente pelo medo, medo de não ser aceito, medo de não agradar uma sociedade, medo de não agradar o outro. E esse medo fez com que você colocasse uma máscara para se proteger, mas para se machucar ao mesmo tempo. Então, você morre quando você se perde de você mesma. E como fazer para se reencontrar, se resgatar e passar a viver? Ou seja, para ressuscitar literalmente, né? É você olhar para sua história, é você se resgatar, é você ser fiel a quem você é você se conhecer, é você reforçar os seus pontos fortes, é você ser humilde naquilo que você tem que melhorar, é você ser vulnerável para entender que você não é perfeito, mas que você é peça única deste mundo. E a terceira lição é sobre o perdão. Tem uma cena que eu achei muito emocionante, que o vendedor de sonhos fala assim, que o maior beneficiado do perdão não é quem é perdoado, mas sim quem perdoa. Porque a maioria das pessoas que não conseguem perdoar o outro tem o seguinte pensamento: ah, ele tem que pagar pelo que fez, né? Geralmente quando é o outro. Ah, mas o que ele fez não foi correto. Então a gente acredita que quando a gente perdoa o outro, a gente beneficia o outro. Mas na realidade é exatamente isso que o personagem fala,
né, no filme, que quando a gente perdoa, a gente consegue muito mais se beneficiar do que propriamente se prejudicar e beneficiar o outro, né? Por quê? Porque o perdão, ele traz um livramento, uma liberdade de você poder viver outras coisas. Porque quando a gente tá preso ainda em mágoas, arrependimentos, frustrações, raiva, ódio, essas emoções, elas passam a filtrar as coisas que chegam até a gente e a gente muitas vezes começa a se transformar em pessoas rancorosas, em pessoas sem paciência, em pessoas tristes. Então, quando você perdoa, você está se livrando de uma emoção que não está te fazendo bem, de um pensamento que não está te fazendo bem. E também não é só perdoar os outros, mas a se perdoar, a entender que somos imperfeitos, somos sombra e luz, e todos nós temos o direito de errar e aprender com o erro. Então, como assim a gente não pode perdoar o outro, né? Se a gente também erra. Como assim a gente não pode se perdoar? Então, a gente tem que ter mais compaixão e realmente entender que o perdão, ele é uma forma de você se livrar de emoções negativas que estão te trazendo resultados negativos. Então, um exercício aí que eu trago para vocês, partindo dessa reflexão, tem alguém que você precisa perdoar e você não está conseguindo por algum motivo? Ou tem algo que você fez e você, por algum motivo, não está conseguindo se perdoar? Vou deixar um exercício para você escrever uma carta perdoando essa pessoa, ou até mesmo se perdoando, ou até mesmo pedindo perdão para alguém. Vamos praticar o perdão e se livrar dessas emoções, né, negativas que nos trazem prejuízos e doenças também, né, gente? Porque o nosso sistema imunológico, ele se enfraquece quando a gente fica vivendo essas emoções negativas do passado. E a quarta lição tem a ver com sucesso. Aí eu peguei essa frase aqui, que o vendedor de sonhos fala. Sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Para mim tem muito a ver, mas pode ser que para você não tenha, né? Cada um vai ter um significado de sucesso. Mas sucesso para mim ultrapassa a questão material, o dinheiro em si. Sucesso é eu estar de bem, estar tranquila com as minhas escolhas, é conseguir realizar um objetivo, mas sem trair aquilo que eu acredito, sem trair a pessoa que eu sou, sem trair os meus valores, os meus princípios. Então tem muito a ver com a minha realização pessoal. É quando eu consigo colocar em prática quem eu verdadeiramente sou, quem eu verdadeiramente quero me tornar e o que eu verdadeiramente acredito. Então, uma pessoa que atinge um objetivo, mas essa pessoa foi contra os seus valores, foi contra os seus princípios, trapaceou, ela não vai estar em paz com ela mesma. Ela vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa que, ao deitar, né, colocar a cabeça no travesseiro, ela não vai estar tranquila. Então, para mim, isso não é sucesso, né? E tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que é: sucesso sem felicidade é fracasso. E é exatamente isso. Então, sucesso para mim tem a ver com essa tranquilidade, com essa paz de espírito, com essa felicidade em você ser verdadeira com as suas escolhas e ser fiel a quem você verdadeiramente é. E a última lição traz uma das reflexões mais importantes que eu achei do filme, que tem a ver com essa frase aqui, que todos podemos ser vendedores de sonhos e vender vírgulas para aqueles que pensam em usar um ponto final. E aí tem um trechinho
que o personagem fala assim, personagem vendedor de sonhos, né? Eu procuro vender coragem para os inseguros, ousadia para os fóbicos, alegria para os que perderam o encanto pela vida, crítica para os pensadores e para os que pensam em pôr um ponto final na vida, procuro vender uma vírgula, apenas uma vírgula, para que eles continuem a escrever sua história. Então, o que ele quer dizer com isso? Que por mais que você tenha vivido uma história que não foi exatamente a história que você quis viver, né? Quando você olha para o seu passado e você enxerga muitos arrependimentos, você olha assim e isso te traz muito sofrimento, você não pode mudar o que aconteceu, mas você tem a oportunidade de mudar a forma como você enxerga o que te aconteceu. E a partir dessa nova percepção, você pode usar uma vírgula que vai te dar a oportunidade de continuar escrevendo essa história de uma nova forma, de uma nova maneira. E além de você ter a oportunidade de escrever a sua própria história com esse novo jeito pode mudar outras histórias. A sua história pode ser fonte de inspiração para outras histórias. Então, a gente pode vender vírgulas a partir da nossa história para outras pessoas que pensam, por algum motivo, por alguma fragilidade emocional, usar um ponto final. Então, para fechar aqui, quero te pôr um desafio aí. Quem você acha, uma pessoa próxima aí, perto de você, que você acha que esteja precisando dessa vírgula, dessa consciência de que há sim uma oportunidade de reescrever sua história. Pensou? Então, vamos lá, gente, vamos vender vírgulas para os outros, vamos ajudar as outras pessoas e vamos nos ajudar. E assim ajudar os outros, né? E juntos criarmos uma corrente do bem para transformar o mundo de uma forma muito mais positiva. Então, se você assistiu ao filme ou leu o livro, compartilha aqui algum aprendizado, alguma lição. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí das lições que eu compartilhei com vocês.